Olá, você é nosso convidado para acompanhar a partir de agora uma conversa com o senador Randolfo Rodrigues. E o nosso tema são as medidas provisórias que foram votadas essa semana, o ajuste fiscal, tanto no mérito quanto na tramitação, porque esses dois aspectos das matérias votadas foram aspectos que geraram polêmica e reflexão aqui no plenário do Senado. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Não por isso, Tânia, é um prazer. E é um prazer para nós também. Antes da gravação, a gente já estava falando desse saldo, né? Porque o fato como essas matérias chegaram no Senado, como elas vieram da Câmara, o pouco tempo para o debate da Casa, tudo isso foi motivo de reflexão aqui na Casa e gerou um posicionamento do Senado em relação a esse problema de tramitação, né? São duas questões, Tânia. A forma e o mérito. Primeiro sobre o mérito. O mérito das 3 medidas provisórias, 2 em especial, propõe um velho mecanismo de quando as contas públicas estão em dificuldade no Brasil. É descontar o custo dos desarranjos do próprio Estado, do próprio governo, nas costas dos mais fracos e dos trabalhadores. Nesse sentido, era a MP 658, que alterava o seguro-desemprego, que alterava o abono salarial e o seguro-defeso. Nós organizamos um bloco de resistência aqui no Senado contra essa MP. Lamentavelmente, perdemos por 6 votos nessa questão, em uma medida que só prejudicará os trabalhadores, né? A segunda medida, a 654, que aí foi votada já na quarta-feira, essa medida ela era contraditória porque, ao mesmo tempo que ela estabelecia restrições à pensão por morte, dificulta a pensão por morte, mas trouxe uma emenda da Câmara que põe fim a um grande problema dos aposentados brasileiros, que é o fator previdenciário, né? Nessa segunda, é importante o compromisso assumido pelos líderes aqui de que esta medida provisória, de que o fator previdenciário, o fim do fator previdenciário, não será vetado pela Presidente da República. E aí abre também uma questão para o Congresso, porque é uma quebra de paradigma derrubar um veto, né, senadora? Assim, isso não é uma coisa que a gente presencia na Casa. Dos vetos já apreciados aqui no Congresso, nós só tivemos experiência de 3 que foram derrubados. Mas eu fiquei contente com o compromisso assumido por todos os líderes de que, se a presidente vetar, inclusive os líderes da base de apoio ao governo, o veto será derrubado aqui. O que também já é um diferencial, né? Nesse relacionamento entre o Congresso e o além do mais, Executivo. é o seguinte, o fim do fator previdenciário é uma oportunidade histórica para a Presidente da República. Veja, o fator previdenciário foi instituído em 1999 pelo governo Fernando Henrique. O fator previdenciário dificulta e torna mais longo o acesso do trabalhador à sua aposentadoria. Pois bem, o governo Lula teve a chance de acabar com isso e não fez. A presidente Dilma agora não pode perder essa oportunidade. Não existe este papo furado, vou utilizar esse termo, de que a Previdência brasileira ela é deficitária. Eu desafio quem quiser me provar onde está o déficit da Previdência. Então, o fator previdenciário só tem sido utilizado como uma maldade para ter sobra de caixa para capital financeiro. Aí, falando em bem e mal, esse foi um jabuti do bem, né? Perfeito. Porém, porque nas medidas provisórias, uma crítica que os parlamentares fazem é que outras matérias, que às vezes nada tem a ver com medida provisória, pegam carona nessa urgência, nesse ritmo rápido de votação. E tem um apelido carinhoso de jabuti. Esse é um jabuti do bem. Mas na quinta-feira, na 668, já vem o jabuti do mal. Na quinta-feira foi um absurdo. Aí foi o inverso. A medida provisória, a 658, o mérito dela era bom, porque ela ampliava a tributação sobre produtos importados, fortalecendo a indústria nacional. Só que aí, a Câmara dos Deputados, e principalmente o senhor presidente da Câmara, que representa o que tem de mais atrasado nesse país, colocou nesta medida provisória o que eu acho que é um escárnio contra a sociedade brasileira. Uma medida provisória para que os legislativos, em âmbito federal, estadual e municipal, possam fazer parceria público-privada. Com que objetivo? Para que eles possam construir na Câmara dos Deputados um shopping que vai custar R$1 bilhão. Ora, veja se tem cabimento.
é um escárnio, é um desrespeito à situação em que o país está vivendo. Só parlamentar que não sabe que está no Brasil de crise, que tem um déficit fiscal de 6,7%, pode propor alguma coisa desse tipo. Ou então, ou parlamentar assim, ou quem representa isso, que é o senhor Eduardo Cunha, presidente da Câmara, né? Então, este escárnio, eu espero sinceramente que a presidente da República vete. E eu quero saudar a posição assumida pelo presidente Renan, porque aqui, a partir de agora, nós criarmos um freio de arrumação a esses jabutis, para que não tenha mais que ficarmos entre o dilema da esfinge, ou seja, não vota a medida provisória, porque vota a medida provisória porque ela beneficia a sociedade, mas tem que votar junto com o jabuti imposto pela Câmara dos Deputados. Isso é um desrespeito ao Senado, que no bicameralismo tem que ter o papel de ser revisor no processo legislativo. Mas pelo menos vão ser 2 legados do ajuste fiscal, né? Um vai ser o fim do fator previdenciário, e aí o Congresso vai ter que enfrentar a questão de derrubar esta outra um veto. medida, que no meu entender poupará R$1 bilhão para os cofres públicos e que é o mérito da medida 658 e além disso, protegerá a indústria nacional, né? Mas eu espero, sinceramente... O que restou, né, senador? É o que restou. Também é o que restou. Ela não é tão consistente assim hoje em dia, né? O que restou, eu acho que do balanço das 3 medidas provisórias é o que poderá sair melhor para a sociedade brasileira. Sim. Fim do fator previdenciário e mecanismos de proteção da indústria nacional. Mas, agora nós estamos também dependendo da presidente, né? Eu espero que a presidente não vete o fim do fator e vete o escárnio de Eduardo Cunha, que é o Parla Shopping, que foi lamentavelmente aprovado na última MP. O jabuti que pegou carona. Agora, nessa discussão da semana, ficou muito claro também, assim, nós estamos num cenário político, num ambiente político com um grau de confiança muito baixo, porque durante muito tempo a discussão do fator previdenciário ficou na ponderação se a presidente veta ou não veta, dando a impressão que essa articulação é uma coisa que está meio capenga ainda, né? E mesmo entre os próprios senadores, quando a gente viu a sugestão de que, já que a votação foi nominal, foi no painel, que se imprima o resultado dessa votação para que se possa confrontar e cobrar coerência na possibilidade de um veto. Está faltando um pouco mais de confiança, de fio de barba na hora da negociação? O que está acontecendo, senador? Está faltando confiança porque não foi dado a segurança necessária, por exemplo, em relação ao fator previdenciário, que haverá sanção. Por isso, que todo mundo tem que se prevenir, né? Tem que ver quais foram os compromissos assumidos para que o fator, de fato, seja sancionado pela presidente, porque se for vetado, nós possamos ter aqui mecanismos de pressionar o parlamento para que o veto seja derrubado. Há um outro veto que eu queria perguntar para o senhor se vai entrar na mesma pauta, caso haja o veto ao fator previdenciário, se será da mesma pauta da medida provisória que acabou dando um aumento de caixa ao BNDES e que tinha um dispositivo pedindo mais transparência no trabalho do BNDES, que infelizmente isso foi vetado. O senhor acha que vai ter ambiente, há possibilidade já nessa mudança de postura, nesse relacionamento entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, uma possibilidade de veto disso? Ou vai ser um cheque em branco, de derrubada de veto? Eu assim espero. A próxima data que nós temos para apreciação de vetos, segundo o calendário que foi combinado, é o dia 11 de junho. Né? Então, 11 de junho temos a agenda do Congresso para apreciação dos vetos, e é quando eu espero que este veto especial, que inibe a transparência no BNDES, seja apreciado. Eu espero apreciar somente esse veto. Eu rogo a Deus que a presidente da República seja iluminada e não vete o fim do fator previdenciário. Vou aproveitar a carona para falar mais um pouquinho de BNDES, já que o senhor está aqui, uma rara oportunidade. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido do BNDES de manter sigilo sobre uma operação financeira por solicitação do TCU, que quer mais informações sobre uma operação financeira que favorece o frigorífico JBS. Que repercussão isso tem aqui, tanto na possibilidade de um veto, da derrubada do veto da 661, da instalação de uma CPI sobre o trabalho do BNDES aqui na casa? Olha, é uma decisão lamentável, porque é o seguinte,
Um dos princípios de administração pública, e o BNDES é parte disso, está no artigo 37 da Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A transparência é o conjunto disso, né? Não há razão exequível para que qualquer instituição pública encubra os seus atos, não tenha transparência nos seus atos. Por isso, a apreciação do veto sobre o dispositivo que assegura a transparência às ações do BNDES, eu considero indispensável. Eu não questiono os investimentos do BNDES, nem os investimentos fora do Brasil do BNDES. Não é esse o questionamento do mérito. O que eu questiono é a forma. Seja qual for o investimento, eu acho que o BNDES é uma agência de fomento do capital brasileiro. Se o BNDES está fazendo financiamentos de fomento em outros países, beneficiando o capital brasileiro, beneficiando a indústria nacional, beneficiando empresas brasileiras, financiamentos estratégicos para o país, este não é o problema. O problema é a ausência de transparência nesses atos. Mas a partir do momento que o STF está garantindo transparência nessa operação específica, favorece, é uma jurisprudência criada, né? É o que eu quero acreditar. Eu quero acreditar nisso. Eu acho que isso pode ser arguído para que todas as ações do banco, e como todas as ações de bancos públicos, sejam abertas, sejam transparentes. Senador, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Tânia, muito obrigada. Que agradeço, viu? Agradeço a você que nos acompanhou, lembrando que esse é o programa Argumento, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, é senado.leg.br/TV. Até a próxima.